Da tribuna do Senado, o senador Isalci Lucas chamou a atenção para a insegurança jurídica que assola o país em diversas esferas. O senador apresentou uma série de exemplos em que os cidadãos não têm uma expectativa razoável sobre a estabilidade das leis ou sua aplicação. O senador apontou que a insegurança jurídica nas relações trabalhistas afasta investidores, apontando: a maior preocupação dos investidores internacionais é a segurança jurídica. Então, a gente precisa ter uma legislação mais clara que dê segurança para não acontecer o que está acontecendo. O senador defendeu a instalação urgente da CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Isalci Lucas disse: com relação à CPMI, nós estamos aguardando a reunião do Congresso e nós temos um interesse especial por sermos do Distrito Federal e a gente tem acompanhado passo a passo cada detalhe do que aconteceu antes e pós. A gente está acompanhando isso e eu espero que na CPMI a gente tenha a oportunidade de esclarecer tudo isso. Temos elementos já para mostrar que realmente existem outros fatores que precisam ser colocados a público isso. Então, a gente está aguardando a CPMI para a gente poder demonstrar que realmente o DF errou, mas vários outros órgãos também tiveram um papel que precisa ser apurado. A insegurança jurídica no Brasil só vem aumentando e não há muitas possibilidades de que novas leis possam vir a diminuí-la, já que leis debatidas e aprovadas nas duas casas do Congresso Nacional podem ser anuladas com uma simples canetada de qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, senhores, senhoras, senadores, senadoras. Presidente, o tema de hoje está relacionado muito com o que foi falado aqui. Primeiro, pelo senador Girão, sobre a questão de segurança pública em Fortaleza. E isso, acho que reflete hoje a preocupação em todos os estados. Mas nós temos, além da questão da segurança, nós temos também a questão da insegurança jurídica. Eu falei há pouco, alguns dias atrás, sobre a insegurança
que aconteceu com relação às empresas e a decisão do Supremo. Mas agora, no Diário Oficial de hoje, aparece exatamente uma decisão do Tribunal de Contas da União solicitando ou determinando que o GDF devolva, através, evidentemente, dos policiais militares e bombeiros, cada um vai ter que devolver, todos os recursos que foram pagos de 2014 para cá como auxílio moradia. Evidentemente que, além de determinar também o não pagamento a partir de agora. O auxílio moradia foi um dos artifícios que foram criados aí no governo Aguinello, né, como havia alguma dificuldade, e sempre há dificuldade, do encaminhamento para essa casa com relação ao aumento salarial, a contratação de policiais militares, bombeiro e policial civil, porque depende da iniciativa do governador, depende da Casa Civil e do presidente da República encaminhar para o Congresso uma medida provisória. E nem sempre isso acontece. Lá atrás, com o governo Aguinello, para vocês terem ideia, eu já disse isso aqui, no caso da Polícia Civil, a nossa Polícia Civil hoje tem a sua remuneração, a 24ª remuneração do país, 24ª. Desde 2014, já do governo Aguinello, que não tem reajuste para os policiais civis. Por mais que tenhamos aprovado aqui, nós aprovamos na Comissão Mista do Orçamento por 2 vezes, aprovamos no Congresso, mas não foi encaminhado o texto para aprovar o texto, a medida provisória. Então, portanto, 24º salário. A Polícia Militar e Bombeiro também defasado, 8º, 7º, depende do cargo, né, ou do praça, ou a graduação. Exatamente por falta também, essa dificuldade, Vossa Excelência que é dos territórios, para ter ideia, lá nós conseguimos, no mesmo dia que aprovamos o reajuste aqui da Polícia Civil, nós aprovamos também para os territórios. E aconteceu, os territórios hoje ganham, porque os nossos policiais civis, eles tiveram a opção de escolher ou policial civil ou Polícia Federal. A legislação era a mesma, né, quando a polícia foi criada aqui no Distrito Federal. Então sempre teve equiparação com a Polícia Federal. Mas a gente, do governo Aguinello para cá, acabou essa paridade. Por quê? Porque exatamente o governador ia dar, a presidente Dilma pediu que não desse, que ele não tinha condição, ela não tinha condição, naquele momento, de dar aumento para a Polícia Federal. Aí depois ela deu, o GDF não deu. E aí estava tão defasado que ele criou esse artifício do auxílio moradia. Então existia, por lei já, o pagamento de auxílio moradia, que era R$ 125, R$ 140 para o oficial, para o coronel, e R$ 27, R$ 28 de auxílio moradia para o policial, o soldado de 2ª classe. Então, o Aguinello aproveitou em 2014 e aumentou o auxílio moradia, já que era difícil de encaminhar para cá, de vir para cá e aprovar aqui, fez esse artifício. E agora o tribunal decide que tem que devolver esse período todo de 2014, ou seja, os últimos 9 anos. Qual é o militar que recebeu de boa fé o seu salário, agora vai ter que devolver o salário dos últimos 9, o auxílio moradia dos últimos 9 anos? Nós temos hoje a remuneração de um coronel, por exemplo, é R$ 3.600 de auxílio moradia. Multiplica por 14 anos, por 9 anos, vamos ver quanto é que dá para ele devolver. E além de não receber a partir de agora, que já está defasado o salário. Então a gente precisa, e conversei antes de ontem na inauguração aqui do 6º Batalhão, que foi mais uma conquista da segurança pública, né, da esplanada, a Câmara Federal cedeu o terreno aqui, foi construído, foi ampliado o 6º Batalhão e dobraram o contingente, quase 500 policiais. Apesar das dificuldades que nós temos aí de concurso, também depende da iniciativa do governo e tal. Então nós temos hoje, para vocês terem ideia, na Polícia Civil deveríamos ter 10 mil. Estamos trabalhando com um pouco mais de 4 mil. Policial militar, era para ter 18 mil hoje. Nós temos 10 e dos 10, grande parte ainda é da parte administrativa, não é operacional. Portanto, trabalhamos sempre com metade do contingente. E para fazer tudo isso depende do Congresso e depende da iniciativa do governo federal, do governo inicial, o GDF também. Então, isso dá uma insegurança muito grande, né? A gente precisa resolver isso. Nós conversamos lá com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com a governadora em exercício, e ficaram de mandar uma medida provisória para corrigir isso,
para que a gente pudesse aprovar aqui, juntamente com o recurso, o aumento salarial, que lamentavelmente ainda o ministro fez uma brincadeira, né? Deus proverá, e eu respondi que, né, o que o homem pode resolver, né, vamos resolver, não tem que atribuir a Deus isso aí, para recuperar um pouco ainda essa defasagem. Então estamos aguardando aqui, né, mas já tem um tempo, já está na Casa Civil, para ser encaminhado para essa casa. Nós precisamos disso. Então precisamos de segurança jurídica, precisamos que as coisas caminhem corretamente e no tempo certo, para não gerar esse tipo de procedimento. Como aconteceu a insegurança das empresas com decisão de ter que pagar agora 15 anos de imposto da contribuição social sobre o líquido, mas não vou entrar nesse detalhe. Estava analisando há pouco o projeto de lei que o presidente está encaminhando e com certeza essa questão da equiparação salarial entre o homem e a mulher, e existe isso, eu tenho certeza que vai passar por unanimidade. Agora, precisamos ter uma forma de apurar isso objetiva. Não dá para ficar subjetivo e cada um interpretando, eu conheço, sou contador, sei o que é o fiscal numa empresa, né? E essas coisas que acontecem que a gente precisa ter. Como fui do Tribunal também do Trabalho, eu sei que a gente precisa ter uma coisa muito objetiva, muito clara, né? Tem a nomenclatura do cargo, então temos que ter uma coisa objetiva, não dá para ficar no subjetivo à mercê, não é, de uma regulamentação ou de uma decisão do fiscal, não sei de quem. Então, nós precisamos neste país de segurança jurídica, seja no salário, que realmente, como aconteceu agora com os policiais militares e bombeiros, seja o que aconteceu nas empresas. Não dá num país como o nosso, democrático, e que é bom lembrar sempre, quem gera emprego, quem paga imposto nesse país, são as empresas. E 80% desses empregados são das pequenas e microempresas. Então temos que dar segurança, porque se dá insegurança, as pessoas não investem mais. Eu que estou na frente parlamentar de investimento estrangeiro no Brasil, fiz diversas reuniões nas embaixadas. A maior preocupação dos investidores internacionais é a segurança jurídica. Então a gente precisa ter uma legislação mais clara, mais que dê segurança para não acontecer o que está acontecendo. E principalmente com os trabalhadores, né? E depois ter que devolver coisa que já recebeu nas condições que estão sendo colocadas. Então esses dois assuntos é de suma importância que a gente possa realmente agilizar isso, né? Peço a Vossa Excelência, que é também vice-líder do governo, do Congresso, alguma coisa, e também da mesa, para que haja uma cobrança, para que chegue nessa casa o mais rápido possível, essas questões com relação ao Distrito Federal. Com relação à CPMI, nós estamos aguardando a reunião do Congresso, e nós temos um interesse especial por ser do DF, e a gente tem acompanhado passo a passo cada detalhe que aconteceu antes e pós. A gente está acompanhando isso e eu espero que a gente, na CPMI, a gente tenha a oportunidade de esclarecer tudo isso. Temos elementos já para mostrar que realmente existem outros fatores que precisam ser colocados a público disso, né? Então a gente está aguardando a CPMI para a gente poder realmente demonstrar, não é que realmente o DF errou, mas vários outros órgãos também tiveram um papel que precisa ser apurado. Então, presidente, eu, na sequência, fiz uma parte do senador Confúcio Moura, que é um especialista, foi governador e tratou a educação com muito carinho. Ele é dedicado à área de educação, como vários aqui nessa casa, mas o senador Confúcio sempre participou, como eu, na Comissão de Educação, o senador Amin também, o Paim. Acho que todos nós temos a educação como prioridade. Mas o que está acontecendo hoje, nós temos gente na quinto ano. E o senador Paim acho que fez uma parte falando, não, ele disse que com 8 anos a pessoa tem que estar alfabetizada e bem alfabetizada. Aqui nós temos gente no 5º ano. O 5º ano, 7, 4, 11 anos, que não sabe escrever o nome, que não sabe ler um parágrafo, interpretar uma coisa. Então, se a gente não resolver de uma forma, uma política de Estado, educação, saúde, segurança, é política de Estado. Não dá para cada governo que entra mudar. A gente tem essa esperança aqui agora com o ministro Camilo, que foi realmente, deu uma prioridade no Ceará, não só ele, mas os seus antecessores também, mas que gerou um diferencial no Brasil, que a gente possa de fato colocar a educação como prioridade. E nós aprovamos aqui, eu fui o relator do Fundeb,
e colocamos mais recursos exatamente para a educação infantil, que é a base da educação. Você não constrói uma casa pelo telhado, como a gente faz, e dá à União, que tem o poder de recurso, que tem muito recurso, o ensino superior. E a educação infantil fica lá com o município, que não tem recurso, que está sempre com dificuldade. Não é? E a gente então tem que inverter isso. As pessoas, né, o senador Amin já foi governador, tem uma experiência em muitos anos de gestão, sabe, né, que a gente precisa valorizar o município, porque as pessoas não moram na União, né, e não moram no Estado, ela mora no município. É lá que ela cobra. E a gente precisa aprovar logo essa reforma tributária, que eu estava muito otimista, e já não estou mais, em função das últimas conversas que estou vendo na Câmara e também alguns do Senado, porque todo mundo é favorável, 100%. Se você perguntar a todo deputado e todo senador se é favorável à reforma tributária, é unanimidade. Mas depende do texto. Aí tem o município, que quer 40 anos de transição, está na proposta da 110, né? Tem o comércio, né, que tem as suas ponderações com o serviço, que também tem dificuldade. Então, cada um tem um problema. Então, na hora de aprovar mesmo, a gente vai ter dificuldade. Mas eu espero que a gente defina o mais rápido possível, não só a aprovação da reforma, que precede também o Pacto Federativo. Não adianta também você jogar tudo nas costas do município, como vem acontecendo, e não dar a ele o recurso. Eu me lembro, foi falado aqui, da questão do salário do professor. Eu era deputado em 2011, acho que o senador Amin, não sei se era, mas nós aprovamos o piso salarial dos professores. Uma mixaria, né? Mas aprovamos. Mas mesmo assim, 9 estados não estavam cumprindo o piso. E quem estava acabou destruindo o plano de carreira para poder justificar o piso na época. E está aí ainda, mesmo com os reajustes que foram dados nos últimos anos, ainda está muito aquém daquilo que merece o professor. Então a gente precisa realmente, e vamos ver agora, né, com o novo governo, com o novo ministério, a gente possa de fato priorizar a educação na prática, né, e não só no discurso. Temos recursos, mas temos aí que resgatar o Plano Nacional de Educação, que ficou infelizmente na base das intenções ainda, um plano de intenções, e eu espero que a gente possa agora, na renovação do Plano Nacional de Educação, que vamos ter que votar agora de novo, já tem que começar a discutir o próximo, que a gente coloque, regulamente essa questão da lei de responsabilidade educacional. Alguém tem que responder por isso, seja presidente, seja governador, seja secretário, não é? Para a gente ver por que a educação nossa não evolui. Então, eram essas minhas considerações, agradeço a Vossa Excelência, né, pela parte, a presidência que Vossa Excelência estava, eu acabei ligando para Vossa Excelência para presidir, porque a gente precisava de alguém da mesa. Então, agradeço a Vossa Excelência essa participação de hoje. Obrigado.